Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais um podcast do Teologicamente. Eu sou o John e estamos dando início a uma série de episódios sobre a história da igreja em terras tupiniquins. Olá, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui no Teologicamente. Começando mais um programa, mais um episódio. Aqui é o professor Rafael Santos. Sou graduado em História. Tenho especialização em História Antiga e Medieval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também tenho mestrado em História Política pela mesma universidade. Estou aqui para batermos um papo acerca da história da igreja e o intuito aqui de sempre estar trazendo uma coisa nova, uma palavra abençoadora e algo que edifique a vida dos irmãos. Fique conosco, que Deus abençoe vocês. É isso aí, Rafael. Seja bem-vindo ao Teologicamente. Fique à vontade. Mas e aí, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Estamos aqui falando sobre a evangelização do Brasil, nosso Brasil, que recebeu desde muito cedo aí da sua descoberta, contato com o cristianismo, primeiramente com a Igreja Católica, como a gente viu no episódio anterior, né, intitulado Período Infrutífero, período infrutífero do protestantismo, que agora ele vai surgir de fato na América Portuguesa, nosso tão querido Brasil. Aqui no episódio 2, então, vamos falar do início da semeadura, onde iremos abordar como o protestantismo de fato chegou no Brasil, como ele vai se manifestar, primeiramente com as missões inglesas, com a chegada da família real e, por fim, as primeiras denominações que vão estar se espalhando pelo nosso território. Fique conosco, que Deus te abençoe. Bem, mesmo sendo, para a gente já dar início aqui ao que a gente vai estar conversando hoje, né, Rafael? Mesmo sendo descrito como o grande século das missões protestantes no Brasil, o século XIX, ele representa apenas o início de um trabalho árduo, né? Exatamente. A gente tem sendo o século protestante do Brasil, de alguma maneira, o século XVI foi o século da evangelização católica nas Américas, certamente o século XIX vai ser a era dos protestantes. Tardiamente, mas ainda assim, como diz o ditado, né, antes tarde do que nunca. Eu sempre digo que, acho que até comentei isso no nosso último podcast, que protestantes demoraram muito para vir para o Brasil e iniciar seus trabalhos, mas quando vieram também, vieram em abundância, não se cessou mais, né? Até hoje continua esse trabalho missionário dentro e fora do Brasil também, né? Uhum. E com quase 4 séculos, né, vamos lá, com quase 4 séculos de hegemonia católica em uma estrutura religiosa estatal, não seria fácil aqui introduzir, né, em um país a gente poderia ver majoritariamente católico, a religião ou a fé protestante, né? Pois é. Nosso país, vou usar aqui a expressão sofreu, porque pode ficar um pouco pejorativo, mas ele foi moldado como um país católico. E a gente viu que tentativas de se implantar uma fé mais protestante em meados do século XIX, ocupação dessa igreja, principalmente aqui, especialmente após o de hoje, no Brasil absoluta, as inglesas que vai se salvar, por assim dizer, dessa evangelização católica, mas do México para baixo você vai ter a América Espanhola e a América Portuguesa sendo predominantemente católica. E assim foi até meados do século XIX e XX, né? No caso dos países de matriz espanhola que foram católicos até por mais tempo, há quem diga que ainda o são hoje, apesar de que eu duvido um pouco desse último comentário que eu fiz. A família real portuguesa, né, a gente pode ver que houve, né, uma ação entre a família real portuguesa e a Inglaterra. E como que foi, então, essa chegada? Essa chegada aqui no Brasil foi uma abertura para as ações protestantes? Certamente que sim, se a gente for responder rapidamente. Mas eu queria fazer uma contextualização, porque acho que esse primeiro ponto ele merece isso. Antes da gente aportar esse momento, dizendo, foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil,
momento esse, diga-se de passagem, foi o início do processo de independência oficial com Pedro I. Mas antes disso, o que era o mundo na época? Você vai ter uma ascensão ali pós-Revolução Francesa da figura de Napoleão Bonaparte, que vai basicamente avançar com seus exércitos por toda a Europa e vai conseguir conquistar boa parte da Europa, à exceção da Inglaterra. Portugal, nesse momento, estava sob o governo, melhor dizendo, do príncipe regente, Dom João, e que, no caso, estava substituindo a sua mãe, Dona Maria I, que foi afastada por questão de saúde, e Portugal se sujeitava à França como um reino vassalo, vamos dizer assim. Só que também era muito dependente economicamente dos ingleses, especialmente na questão de dívida, né? Estava muito endividado com a Inglaterra. Então, o que vai acontecer? Dom João, devido à crescente ameaça napoleônica, ele vai ter que tomar uma decisão. Napoleão havia criado um bloqueio, né, para que os países da Europa não pudessem comercializar com a Inglaterra, que, por conta de ser uma ilha, ficou isolada. Então, os países da Europa foram proibidos de furar isso que a gente chama de bloqueio continental. Os ingleses, então, fizeram uma proposta para Dom João, que ele furasse o bloqueio, mantivesse contato comercial com os ingleses e que Napoleão invadisse Portugal. Em troca, eles dariam ali um escape, né, para a família real e a corte portuguesa, para que eles fugissem pelo mar até chegar ao Brasil. E assim aconteceu. Eles conseguem escapar de Napoleão, Dom João vem para o Brasil com a família, com a corte portuguesa e se instala no Rio de Janeiro. Então, é a partir daí que a gente diz que o Brasil ele começa a deixar de ser uma colônia. Por quê? Porque em 1808, a partir de 1808, Dom João ele vai estar fazendo uma série de modificações nessa colônia que ele vai chegar, a fim de instalar melhor a corte, a ele próprio, e o governo português. Porque Portugal, especificamente Lisboa, pode ter sido invadido por Napoleão, só que o Império Português vai continuar funcionando, só que no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, ele vai fazer modificações para que o seu reino continue no máximo de normalidade possível. E a primeira dessas atitudes é a abertura dos portos às nações amigas, os acordos de amizade com outros territórios, com outros países aliados. Especificamente falando da Inglaterra. No primeiro momento você vai ter os ingleses, depois os Estados Unidos entram também. Mas no primeiro momento você vai ter a Inglaterra como sendo ali a principal parceira comercial do Brasil, que, diga-se de passagem, tinha muito mais recursos e muito mais questões aí econômicas mais melhores do que a própria Portugal. O Brasil era muito grande em território, muito grande em recursos, enfim, isso era bom para a Inglaterra. Então, o Portugal funcionar daqui era um negócio vantajoso para todo mundo, sobretudo para os ingleses. Então, você vai ter a abertura dos portos, você vai ter navios ingleses começando a aportar no Brasil, especificamente ali Bahia e Rio de Janeiro, e trazendo o comércio inglês para a nossa costa. Inglês que veio a ter a bordo desses navios também missionários. A gente vai ter uma Inglaterra do século XIX, ali, pós-revolução industrial, rica, forte, mas uma Inglaterra também tomada pelo puritanismo. Apesar de você ter uma forte presença ainda, relativa presença católica, uma igreja anglicana ainda meio mesclada, você também vai ter presbiterianos, você vai ter batistas, você vai ter anglicanos mais reformados, enfim. E esse grupo ele vai buscar esse quesito de missões exatamente nesse momento. Então, culmina uma coisa com a outra, né? É como se Deus tivesse unido o útil ao agradável. O comércio e a evangelização. Uma coisa favoreceu a outra. Então, a bordo desses navios ingleses, você vai ter também os primeiros missionários vindo para o Brasil. Vai ser exatamente nesse ano que Henry Martin, que é aquele missionário que eu comentei no último episódio, vai estar chegando ao Brasil. E vai proferir aquela sua famosa frase, né, que o Brasil ele tem muitas cruzes por todos os lados, mas não tem a pregação da cruz, não tem a cruz de Cristo pregado. Ele faz uma crítica ao catolicismo romano e ao tipo de cristianismo que se instalou aqui. Ele vai ser uma dessas pessoas que vai estar chegando com esses navios ingleses aí após a abertura dos portos. Então, essa chegada de Dom João VI
essa chegada da família real da coroa portuguesa ao Brasil, ela vai favorecer muito o Brasil como futuro Estado, né? Porque ele vai quebrar aquela questão do pacto colonial, que a colônia só podia comercializar com a metrópole, agora isso vai acabar, vai poder comercializar com a Inglaterra e com qualquer outra nação. O Brasil deixa de ser uma colônia, porém vai também facilitar muito a questão de missões, porque vai abrir o Brasil para oportunidades missionárias, por assim dizer, o que vai acontecer com uma frequência muito maior, especialmente a partir de 1808. Como a gente falou, né, o século XIX, logo no começo, ele já abre as portas ali para ser o século protestante. Então, essa ação de abrir os portos, né, essa comercialização com a Inglaterra, né, a gente poderia dizer como a nação amiga, né, ainda que foi pequena essa ação, né, mas ela foi importante, né, para essa abertura para as ações missionárias aqui, né? Pois é, né? A gente tem, como eu disse, um pano de fundo econômico, um pano de fundo político, mas que acabou se tornando muito benéfico, né? Acabou se tornando ali não só uma abertura de portos, mas uma abertura evangelística também. O que possa parecer, por isso que eu brinquei, Deus aí uniu o útil ao agradável. Mesmo através de um meio secular, a gente vê ali uma providência divina auxiliando aí os seus missionários, e a coisa ela vai frutificar. Uhum. O que não aconteceu no Rio de Janeiro em 1555 e depois no século XVII com os holandeses vai acontecer uma escala 5 vezes maior a partir de 1808. E foi através dessa comercialização, né, através da abertura desses portos, que a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida chegou ao Brasil? Um pouco depois, mas certamente por conta disso. Ok. Até então você só vai ter as traduções católicas, mas não estavam necessariamente em português. O curioso é que, concomitantemente à chegada da Almeida, quando João Ferreira de Almeida faz a tradução, você vai ter uma tradução católica em português também, quase que ao mesmo tempo. Aí é curioso, eu não saberia te dizer agora se isso foi por mero acaso, se isso foi um espírito de competitividade, mas elas chegaram ao mesmo tempo, sendo que a Almeida foi a primeira Bíblia traduzida por português, sem sombra de dúvida. Ok. E a respeito da colonização alemã e os luteranos, ela aconteceu 2 anos depois da proclamação da independência? Esse fato é meio curioso, porque no que condiz a estrutura de igreja, de grupo protestante, não só missionários avulsos, assim, os luteranos foram os primeiros a chegar, né? Você vai ter levas de famílias luteranas, de alemães, por exemplo, que eram luteranos, vindo para o Brasil quase que ao mesmo tempo. Eu queria aproveitar aqui só para quebrar um mito que normalmente a gente vê, dizem, né, aí as más línguas, que durante o século XIX, especialmente no segundo reinado, que é um pouco depois desse momento aí que você está falando, vai se incentivar a migração para o Brasil, para embranquecer o Brasil. Tinha muitos negros, aí você tem que trazer o europeu para cá para criar o embranquecimento. Tem muitos problemas com essa tese. O primeiro deles é que, se esse era o objetivo, fracassou-se miseravelmente. O segundo é que o Brasil ele já era um país miscigenado na época. Ele já era um país com muitas misturas raciais. E mesmo você trazendo brancos para o Brasil, o tráfico de escravos continuava. Então, ou você impedia os brancos, os negros e os índios se relacionarem, o que não aconteceu, ou você acabava com o tráfico de escravos para reduzir o número de negros, que também não vai acontecer tão cedo. Então, é um mito que é contado, né, que havia um objetivo nefasto ali de tornar o Brasil mais branco. Não, na verdade, não foi nada disso. Esses imigrantes vieram, aí no caso, especificamente esses alemães, assim como outros também, principalmente por causa de perseguições religiosas, isso aí nessa metade do século XIX, e no final do século XIX a gente vai ter aquela presença mais italiana por conta de trabalho, especialmente porque aqui a escravidão estava chegando ao fim e está precisando de mão de obra barata, de passagem. Então, esses alemães vão chegar ao Brasil por conta dessas questões religiosas. Eles tinham uma matriz luterana, como nós já apontamos,
e vão formar ali uma comunidade grande, primeiro no sul do Brasil, depois no sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, do que vai ser a cidade de Nova Friburgo. E a Igreja Luterana ela vai ser talvez ali a primeira denominação formal protestante a se instalar no Rio de Janeiro. Aí tem uma briga, né? Porque provavelmente quem chegaria antes ou depois, se foram os luteranos, se foram os congregacionais, enfim, tem uma pequena disputa aí técnica, mas eu creio que pelo momento os luteranos teriam sido os primeiros ali a se estabelecer mais formalmente, institucionalmente, denominacionalmente, enfim. Então essa igreja luterana vai ser aí uma vanguardista, né, por assim dizer, o protestantismo como denominação aqui no Brasil. Então a gente vê que menos de 2 anos, né, após a proclamação da independência, né, que começaram a vir essa leva alemã, e eles também se dirigiram ali para o Rio Grande do Sul, né, e outros também se estabeleceram em Nova Friburgo, como você disse. Mas ainda assim, esses colonos, ele não tinham um espírito assim, missionário como um todo, né? Eles apenas faziam missões entre os seus. A gente poderia dizer assim. Na verdade, no caso dessa leva alemã, é bem mais complicado do que isso, porque há historiadores até que trazem a questão de que essa organização luterana, essa igreja luterana, num primeiro momento, ela vai estar muito secularizada. Ela vai ser uma igreja muito voltada... Havia ali resquícios de legalismo, de secularismo, não era uma igreja que enviava missionários, não foi uma igreja que cresceu tanto por conta disso, enfim, tinha vários problemas ali. Você tinha líderes, pastores luteranos naquele tempo que eram acusados dos mais, até de crimes, pecados, adultérios, enfim, a liderança não era de uma igreja forte, por assim dizer. Então, essas acusações pesaram bastante. Então, apesar de ter sido uma vanguardista aí na chegada, não foi certamente nas missões e no evangelismo de uma forma geral. Então, foi importante a presença dos luteranos aqui, eles não desapareceram por conta disso. Depois, a igreja luterana, vamos dizer que volta aos trilhos, né? Mas nesse primeiro momento, não. Há uma chegada, há um crescimento relativo no sul e no sudeste, principalmente. Porém, isso dura muito pouco tempo, por conta desses problemas internos, vamos dizer assim, problemas da própria igreja que não soube lidar com curiosamente, os mesmos problemas que os jesuítas passaram quando começaram a evangelizar aqui, afligiram a igreja luterana. Tentações, o clima pesado, perseguições, enfim. E da mesma forma que os jesuítas, em sua maioria, não conseguiram lidar, eles também não conseguiram. Então, eu diria que por questões internas, a igreja luterana ela não conseguiu crescer, certamente, e por conta disso, ou melhor, por causa disso, não acabou investir no campo missionário, nem dentro nem fora do Brasil, enfim, não foi um projeto bem sucedido, por assim dizer. Então a gente poderia dizer que as primeiras tentativas missionárias no Brasil teve início então em 1855? Nessa época, você vê que é um tempo bem grande, né? A gente começou a falar de 1808, a gente agora já pulou para 1855, porque apesar de você ter trabalho missionário no Brasil, ele começou lentamente. Você tem alguns hiatos aí entre a chegada lá do Martin, depois dos luteranos, você percebe que são pitacos de tempo, não é uma enxurrada de missionários que vêm para cá de uma vez, mas acabam vindo, né? Eu diria que por volta da década de entre 30 e 50, você vai ter uma metodologia bem curiosa. As juntas missionárias, especialmente nos Estados Unidos, elas tinham o hábito de enviar batedores, por assim dizer, né? Enviar pessoas para sondar o território antes de iniciar o trabalho de evangelização. É um método curioso, né? Mas por questão de precaução. E você tinha N histórias de missionários que
acabaram morrendo no campo, foram perseguidos. Aquelas histórias que a gente ouve de púlpito, às vezes, né, de missionários na África que foram pegos por tribos canibais, esse tipo de coisa. Isso aí, por incrível que pareça, acontecia com muita frequência. Não só os canibais, mas qualquer outro tipo de problema, sociopolítico, sociocultural, enfim. Então, eles, por precauções, passaram a tomar mais cuidado com isso. No Brasil, você teve um trabalho ali de avaliação em grande parte dos metodistas. A Igreja Metodista ela foi aquela que vai estar enviando ali os seus espias, por assim dizer, né? Até uma comparação que alguns autores fazem com aquela questão lá de Canaã. Estavam espiando a Terra Prometida antes de fato entrarem. Só que quem de fato vai construir a primeira denominação protestante no Brasil, quem de fato vai colocar o pé aqui não só para sondar, mas para iniciar um trabalho, iniciar uma igreja, no sentido que nós conhecemos hoje, é um missionário, se não me engano, escocês de matriz presbiteriana, chamado Ray Kelly, não lembro agora como é que é o K dele, acho que é Kelly mesmo. Ele vai fundar a Igreja Evangélica Fluminense em 1858, que vai ser a primeira denominação oficial. Eu sei que a gente comentou dos luteranos, mas como denominação oficial mesmo, como uma igreja organizada e crescente, vai ser a Igreja Evangélica Fluminense do Kelly em 1858. Vale aqui uma explicação, porque eu disse que ele era de origem presbiteriana. Então, algumas pessoas às vezes se confundem aí, falam que então a Igreja Presbiteriana foi a primeira denominação protestante no Brasil. Não, não foi. Porque, veja só, ele podia ser um missionário de origem presbiteriana, mas ele não veio dar continuidade ao ministério presbiteriano do Brasil. Uhum. Isso fique claro. Ele criou uma outra denominação, vamos usar esse termo, que já era empregado na época, que existe até hoje, diga-se de passagem, aqui no Rio de Janeiro, essa igreja está de pé. Ela começa com uma orientação calvinista, certamente. Eu não sei como ela está hoje. Eu confesso que eu não sei como ela está hoje no quesito doutrinário. Mas vai ser a primeira igreja, oficialmente falando, formada aqui no Brasil. A questão dos presbiterianos, ela está mais ligada lá ao ministério do Simon, que a gente já vai falar dele. Mas, num primeiro momento, mesmo o Ray Kelly sendo presbiteriano confessional, ele vai dar origem a uma outra denominação. Então, a gente tem aí, entre 1830, 40 até 55, trabalhos de sondagem. Oficialmente, em 1858, uma denominação protestante oficial e com ampla ação missionária vai se instalar no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, na época capital do Império. Isso. Como você falou, né, nesse período inicial, né, das missões no Brasil, muitas vezes se esquece, né, se omite esse nome, né, de Robert Kelly, né, que ele era um missionário congregacional, né, e vai dizer também, nos conta a história, que ele tinha muito acesso à elite brasileira, né. Isso era importante porque, basicamente, as missões elas começaram eram basicamente missões de elite, porque não que você não tivesse ministérios ou melhor, juntas de missões voltadas para os escravos, para os índios, sobretudo para os índios, mas a elite era mais fácil de alcançar, vamos dizer assim. Então, não que fosse um trabalho mais confortável, mas era mais fácil, era o grupo. Era o grupo que disseminava as ideias. Isso era bem mais importante. Porque se você, por exemplo, conseguisse levar o evangelho para um senhor de escravos, certamente você ia ter toda a família dele e até os próprios escravos dele sendo alcançados de alguma forma pelo evangelho. Então, não é uma questão de criar uma religião elitista. Alguém pode pensar assim, não, é porque se você você derruba a elite, por assim dizer, se você converte a elite, fica mais fácil de você disseminar isso, até porque as portas se abrem. Isso tem um lado negativo, porque foi talvez pensando nisso que a igreja protestante maciçamente nesse momento vai se aproximar da maçonaria, vai acabar ali se tornando, vendo na maçonaria uma forma de ampliar esse contato aí com as elites, especialmente com os políticos poderosos,
e evangelizar. Só que a gente sabe que isso acabou sendo um tiro no próprio pé, até por conta da forma como a maçonaria funciona, da forma como a fé cristã funciona, enfim. Então acabou sendo aí uma aliança não tão boa. Mas o objetivo era esse. O objetivo puro e simples era você se aproximar da elite, era você se aproximar das pessoas que tomavam decisões. Por incrível que pareça, Dom Pedro II era um conhecedor da fé cristã. Como um comentário particular, me pergunto como aquele homem nunca se converteu ao protestantismo, porque ele, de fato, era uma pessoa muito aberta. Ele era aberto para tudo, né? Enfim. Mas era uma daquelas pessoas que você para e pensa como esse homem nunca se converteu. Enfim, se confessou católico, pelo menos, até o fim da vida. Mas esse era um método de evangelizar que era mais popular, né? Você se aproximar das elites, não por preconceito ou por desmerecimento dos mais pobres, mas porque era mais fácil de você afetar a sociedade como um todo. Sim. E a gente poderia dizer também que nessas primeiras ações missionárias, quando esses missionários vieram ao Brasil, a gente poderia dizer que eles eram bivocacionados, né? Eles tinham esse chamado missionário, mas eles exerciam trabalhos médicos, de educadores, de agrônomos, escritores, e assim eles fundaram escolas, fundaram hospitais, seminários, institutos bíblicos, né? A gente vai ver até com o Kelly, né? Que ele foi um comportor, né? Que ele vendia Bíblias. Ele tinha esse trabalho de vender Bíblias. Então, a gente poderia dizer então que nesse princípio ele teve essa forte ação missionária. Além de que também esses homens, né? Eles eram altamente teológicos, né? Eles tinham esses homens, esses missionários tinham uma boa cultura teológica, a gente poderia dizer assim. Bastante. O próprio Kelly, ele era, se não me falha a memória agora, ele era cirurgião. Eu não sei agora as especializações médicas dele, mas era da área da medicina. A questão de vender Bíblia acabou se tornando um hobby necessário, né? Uma segunda profissão que surgiu aí da necessidade. Mas sim, se para pensar, o que é um missionário, o que é um pastor? É que hoje a gente tem talvez uma concepção um pouco diferente, porque muitos pastores, não todos, eles largam os trabalhos seculares e se dedicam somente ao ministério, né? Então, foi criada extraoficialmente a profissão do pastor como profissão. Alguns até assinam carteira. Mas a gente vê um bom grupo ainda que permanece tanto dá conta do ministério quanto de outras profissões aí. Seguindo o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que entre uma pregação e outra estava lá fazendo as tendas dele, ganhando dinheiro dele. Enfim, não deixou de trabalhar no secular por conta disso. O evangelho não foi um empecilho para ele sobreviver. Mas, sim, a questão do missionário é essa. Você vai ter a pessoa que tem a sua formação religiosa, teológica, muitas vezes não necessariamente tem uma formação, mas só prega o evangelho puro e simples, mas também tem ali aqueles que estudam em seminários, aqueles que se preparam teologicamente e também se preparam no âmbito secular. Você tem desde comerciantes até médicos, desempregados, enfim. Então, o campo missionário era muito amplo. E, curiosamente, o John, mais uma vez, antes que alguém queira nos taxar de elitistas, você vai ter, de fato, um grupo de missionários, no primeiro momento, que vem de famílias abastadas, pessoas que são mais de nome, de renome, têm um certo prestígio social, mas a gente vê que não muito depois dessa primeira leva, começa a vir todo tipo de gente, não só gente de família rica. Você tem pessoas ali, até mestiços, escravos libertos, enfim, pessoas de todas as classes sociais, recém-convertidos ao evangelho, e vão aí em missões. Como eu disse, a questão das elites, elas são as primeiras a se converter, porque o evangelho é primeiro pregado a ela. E o evangelho é primeiro pregado a ela pelaquela questão de facilitar o acesso da própria pregação às camadas mais pobres. Então não adianta você querer numa senzala pregar para escravos se você não vai passar da porta. E você primeiro tem que se acertar com o senhor dos escravos, depois você vai aos escravos.
infelizmente havia uma questão hierárquica aí até na questão do evangelismo, mas que no fim das contas era proveitoso. Então, eu só estou falando isso para ninguém pensar que estamos falando aqui de elitismo, defendendo que a fé cristã é única e exclusiva para os ricos. Isso é absurdo, ninguém defende isso. Uhum. Só para a gente deixar a coisa mais clara, mais definida. Ok. A gente poderia dizer que a chegada, né, a chegada dos presbiterianos, ela está ligada diretamente com a chegada ou com a vinda, né, de Asbel Simonton, que veio ao Brasil em 1959? Não exatamente, eu diria. Porque antes dele, como eu falei, você vai ter aquele período lá das sondagens. Você vai ter outros missionários que vão estar vindo para cá. Alguns de origem presbiteriana, outros de origem congregacional, muitos congregacionais barra presbiterianos, porque só uma curiosidade, né, o nome congregacional ele não é necessariamente uma denominação, ele passou a ser com o tempo, mas é uma forma de governo de igreja, não necessariamente uma denominação. Hoje se confundiu um pouco. Você vai ter os metodistas fazendo um trabalho aí desde pelo menos os anos 40 do século XIX, e o Simon vai chegar no final dos anos 50, enfim. Então, não necessariamente. O que você vai ter com o Simon? Você vai ter a igreja presbiteriana se constituindo como uma denominação fixa. Só que o trabalho missionário de alguns presbiterianos, missionários que até vinham de passagem pelo Brasil, começa um pouquinho antes. Então, é só para a gente fazer essa diferenciação. Com o Simon, você vai ter uma comunidade presbiteriana surgindo no Brasil, se fixando, criando raízes, vamos dizer assim. Com os demais, você vai ter um trabalho mais, não passageiro, mas mais corrido, não muito fixo, infelizmente que não vão dar tantos frutos, mas certamente com o ministério do Simon, vamos dizer assim, você vai ter ali uma proeminência maior. Então, é correto, então, a gente atribuir ao Ashbel Simonton não a criação, né, mas a fixação, a fundação, né, aqui no sentido de lançar os fundamentos mesmo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, filha da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, aqui no Brasil aí por volta de 1859, 58, 59. Então vai ser a partir desse momento em que você vai ter uma igreja presbiteriana brasileira que vai não só se constituir denominacionalmente, mas como também como uma junta de missões, como talvez uma das primeiras da América Latina, certamente. Então, aí só para a gente entender. Há uma confusão, de fato, os presbiterianos foram os primeiros, não foram, a gente já viu, mas no quesito de crescimento, certamente a igreja presbiteriana foi a denominação protestante que mais cresceu ali, talvez, até o século XX, quando surge o movimento pentecostal. Aí me faltariam alguns dados, porque os presbiterianos e os metodistas foram, no bom sentido, concorrentes, no que condiz ao crescimento aqui no Brasil. Mas eu ainda acho que a igreja presbiteriana cresceu bastante num período muito curto de tempo, né? Aí de 58 até a década de 80, os presbiterianos aí, creio que eram a maior denominação protestante do Brasil. Enfim, mas como eu falei, me faltam alguns números aqui para eu comparar com os metodistas, que também eram bastante volumosos na época. Enfim, então só para fechar esse momento, você vai ter essa divisão. A gente não pode dizer que o Ashbel foi ali o marco do presbiterianismo, porque já houve missionários antes dele. Com ele, a gente vai ter somente o crescimento e a oficialização, né, da Igreja Presbiteriana no Brasil como uma denominação de fato. Só uma última coisa, John, para ninguém ficar perdido. Quando a gente está falando de igreja protestante no Brasil no século XIX, a gente está falando de uma coisa bem do estilo da igreja primitiva. Reunião dentro de casa mesmo, porque a Constituição de 24 ela proibia que qualquer religião que não fosse a católica romana tivesse templos, né? Então, havia aquela coisa, os protestantes podiam fazer as suas igrejas, mas não podiam identificá-la como igreja.
Eu podia me Por isso reunir. que tem muitas denominações que têm os seus templos parecendo casa normal, né? Exatamente, exatamente. Só que o curioso é que como você teve a permissão para construir templo, aqui no bom sentido, né, as igrejas presbiterianas metodistas elas correram para construir igreja com torre, com sino, com cruz. Uhum. Parecia que aquela coisa, né? Ficaram reprimidos por tanto tempo, não pode, não pode, não pode, mas quando puderam também fizeram de tudo e mais um pouco. Quem vai sofrer com esse preconceito de não poder expressar a sua fé vão ser os pentecostais. Isso daí talvez a gente veja um pouco depois. No caso deles, vai ser ainda mais fácil de você entender por que em qualquer lugar se abre uma igreja pentecostal. Porque durante muitos anos os pentecostais viram... Já estou aqui adiantando a história, né? Os pentecostais eles se viram reprimidos desse contexto. Oi? É um spoiler já. Dando spoiler. Não, mas sempre tem mais o que falar depois, podem ficar tranquilos. E no caso dos pentecostais ainda é mais grave, porque os metodistas e os presbiterianos eles não tiveram problemas em, por exemplo, se valer da arquitetura tradicional da Igreja Católica, né? Colocar uma torre, botar uma cruz. Os pentecostais não, os pentecostais estavam muito, vamos dizer assim, ressentidos, querendo se distanciar o máximo possível do catolicismo romano, então nem a aparência de uma igreja católica quiseram se usar, o que explica perfeitamente por que as igrejas pentecostais, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, esmagadora, se adaptam, se adequam em qualquer lugar. Mas voltando aí ao nosso foco, nosso ponto, a Constituição do Império ela proibia que você tivesse essas construções que identificassem... Não podia ser enterrado, né? Um protestante não poderia ser enterrado em cemitério católico, essas coisas assim. Não podia. Porém, isso está mais atrelado, John, à questão da confessionalidade, né? Porque o cara podia ser enterrado e só depois alguém descobrir que ele é protestante. E aí? Vão desenterrar o camarada? Enfim, e muitas vezes ninguém ficava lá alardeando isso. Eu sou protestante. Não alardeavam isso. Até porque você fazer evangelização no meio da rua não dava, não podia, por lei. Mas eu ainda disse no começo que o período do Império Brasileiro foi muito benéfico para nós. Em que sentido? Sobretudo o segundo reinado com Pedro II. É que o Império ele não nos perseguiu, como a gente viu na Europa. O Império ele restringiu a ação de todas as religiões, menos a católica. Só que ele também não reprimiu, de alguma forma, a Igreja Protestante. Então, deixou crescer à vontade. O que o imperador podia fazer? Bloqueia a chegada de qualquer missionário no Brasil. Ele não fez isso. Ele estava ali com a faca e o queijo na mão. Ele deixou acontecer. Claro, você vai ter uma forte crítica por parte dos católicos, você vai ter uma tensão com a Igreja Católica cada vez maior surgindo. Quando entrar ainda a questão da maçonaria do padroado, vai ser pior ainda, né? Porque o segundo vai perder o apoio da Igreja Católica, vai custar ele o império, de passagem. Mas o Império Brasileiro ele vai, de fato, ser uma mãe para os protestantes, vamos assim dizer. Não pelo que ele fez por nós, mas pelo que ele não fez contra nós. Isso vai facilitar bastante o crescimento da Igreja Protestante, mesmo sem um templo, né, oficial. Isso não foi o empecilho. Ok. Vamos sair um pouquinho dos presbiterianos, né? Vamos falar um pouquinho agora dos metodistas, né? O que foi essa investida metodista? As investidas metodistas, né? Né? A gente tem que falar disso no plural. Porque, foram muitas, né? Não foram poucas, não, foram muitas. Relativamente falando, né? Por que a gente diz isso? Volta para aquela questão das várias missões, né? Das várias sondagens que ele vai ter aí entre... Só antes de você continuar, para o pessoal entender que não é a metodista wesleyana, né? Sim, claro, não é metodista pentecostal, é a metodista tradicional, né? Exatamente. É curioso, né? Aqui no Brasil tem que fazer essa explicação. Tem que fazer, porque senão vai achar que é essa... Mas, enfim. Certamente. Isso é outra coisa. Bem lembrado, John. Só lembrando aí o pessoal que a gente está falando das igrejas metodistas de John Wesley,
que começam na Europa, as chamadas tradicionais históricas, wesleyana só após o movimento pentecostal na renovação carismática. Isso aí é outra história. Que eu não darei spoiler, pode ficar tranquilo. Mas, enfim, como eu disse, a gente vai ter várias sondagens ali, pelo menos desde a década de 30, ali por volta de 1835, enfim. Os metodistas foram, de fato, os primeiros ali que enviaram missionários com interesse de evangelizar o Brasil até então católico, que só tinha passagens de alguns protestantes por aqui, como o próprio Henry Martin, que eu mencionei no início. Porém, por muitas razões, talvez nunca saibamos todas elas, os metodistas não julgaram que o Brasil fosse um país, não que não valesse a pena evangelizar, mas que naquele momento, talvez ele não estivesse dentro das possibilidades das juntas de missões. Não sabemos se foi por esse motivo. Enfim, tem várias histórias aí. Saber qual é verídica é o problema. E o que é curioso, que nessa mesma época, o presidente dos Estados Unidos, então Abraham Lincoln, ele vai dizer uma frase que eu acho bem interessante sobre os metodistas. Ele vai dizer que a Igreja Metodista, abre aspas para ele, envia mais soldados ao campo de batalha, mais enfermeiros aos hospitais e mais oração aos céus do que qualquer outra. Então, o próprio presidente dos Estados Unidos ele reconhecia que a Igreja Metodista era a grande representante do protestantismo no contexto evangelístico, não só na América, mas talvez no mundo. Nesse momento, a gente vê um enfraquecimento das igrejas na Europa e um fortalecimento das igrejas na América, sobretudo nos Estados Unidos. Na verdade, houve quase que uma passagem da tocha, né, nos últimos séculos da história recente. A Europa, que era o grande centro da cristandade, começa a se tornar cada vez mais pós-cristã. Em contrapartida, você tem a América, que foi evangelizada por último, se tornando talvez o último refúgio cristão do Ocidente. Enfim, então, sobretudo aí após o século XIX, exatamente nesse momento que a gente está falando. Então, os metodistas eles vão ser essa grande força evangelística, por assim dizer. Porém, o motivo que eu vejo aí como historiador para esse atraso em eles, de fato, evangelizarem o Brasil foi por conta da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, porque isso vai dividir praticamente todas as igrejas lá. Porque você vai ter aquela questão norte e sul, você vai ter aquela questão de, não vou adentrar aqui nas polêmicas, mas não é tão simplesmente por ser a favor ou contra a escravidão, os problemas vão bem mais além disso. Mas para efeitos técnicos aqui, para a gente resumir, você vai ter partes da igreja que vão estar do lado dos confederados e parte da igreja que vão estar do lado da União, ou seja, um grupo do Sul e um grupo do Norte. Então, por questões internas, isso acabou prejudicando as juntas de missões. Então, ia levar pelo menos 25 anos até que os metodistas voltassem ao Brasil. Então, eles vieram para cá na década de 30, só vão voltar aí por volta da década de 60, especificamente 1867. Então, aí, o primeiro missionário, que foi o Fontaine Elliot Pites, vai chegar aqui em 1835, vai sair, ele vai voltar para os Estados Unidos muito, muito breve, muito rapidamente, e depois os metodistas só voltam em 67. Então, você tem quase 30 anos entre uma tentativa e outra. Felizmente, quando eles chegaram ali, isso aí pós os presbiterianos já, né? Os presbiterianos passaram na frente, em 59. Felizmente, após isso, em 67, a Igreja Metodista ela vai se fundamentar no Brasil e vai, como eu havia dito, competir aí beneficamente com o presbiterianismo e como quem seria a denominação protestante mais proeminente, né? Que converte mais, que mais cresce. Uma competição saudável, vamos assim dizer. Ok. E a gente pode ver, né, que interessante isso que você falou após essa recessão nos Estados Unidos, né, que houve problemas denominacionais, né? A Guerra de Secessão ela foi um divisor de águas, né? Não só isso, ela foi também um divisor da própria nação. Você vai ter os Estados Unidos divididos por conta dessas questões aí de terra, escravos, uma política bastante
complicada que é muito além da questão racial, enfim, isso é pouco estudado, inclusive, foca-se muito na questão da escravidão, mas a coisa era bem mais complexa do que isso. E sim, a coisa ela vai bater na igreja, porque você vai ter muitos futuros missionários. A gente vai falar dos batistas que vão aqui nesse contexto, muitos futuros missionários que lutaram na Guerra de Secessão, e alguns do lado perdedor, do lado dos confederados. Então, isso também está um pouco atrelado à própria construção do protestantismo norte-americano, que é outro tema. Mas a gente tem que entender que é uma outra mentalidade. Até o tipo de puritanismo que cresceu lá é diferente da Europa. Há muitas diferenças, né? Enfim, então acabou dividindo bastante a igreja, e isso, como a igreja dividida, ela não trabalha, ela não funciona. Ela estava muito envolvida com questões sociopolíticas, então não houve como enviar missionários em grande escala. Mas é válido dizer que o trabalho missionário não cessou, mesmo com a guerra, porque você vai ter ali o próprio Simonton chegando ao Brasil nessa mesma época. Quando começava você ter lá os primeiros confrontos políticos dos Estados Unidos, Simonton veio para o Brasil, e antes dele você teve alguns poucos grupos também que vieram. Os próprios metodistas haviam sondado o Brasil nessa época também, mas a guerra dificultou, de fato. Ela não foi o principal, ela não foi um problema que não pudesse ser superado, mas que acabou dificultando. Mas, ainda que tardiamente, os metodistas conseguiram chegar ao Brasil e estão aí até hoje. Só que há metodistas e metodistas wesleyanos, como o João mencionou no começo, não confundiram um com o outro, mas estão aí para a glória de Deus. E um problema que a gente tinha muito naquele período também, né, é que hoje a gente vê aí a questão da pandemia da Covid-19, né, coronavírus. E aí naquele período o pessoal morria muito de febre amarela, né? Febre amarela. Foi o grande terror de qualquer missionário. Na verdade, toda a questão de doença, isso é pouco falado, curiosamente, né? Foi a ruína de muitas missões. Por isso até eles mandavam esses emissários para fazer a sondagem, né? Para ver se a Terra era segura. Curiosamente, John, alguns historiadores da antiguidade debatem isso, possivelmente o apóstolo Paulo sofreu com isso. Porque tem um momento ali, não me lembro agora se ele comenta isso na carta aos Filipenses, que ele fala que numa das igrejas ele só chegou até elas por motivo de enfermidade. Não lembro agora qual é a carta. Se foi em Filipos, se foi em Colossos, não lembro agora. Qual foi a igreja? Essa enfermidade muito provavelmente foi malária, que era um terror, vamos dizer assim, do pessoal que transitava ali entre Europa e Oriente, na Antiguidade. Na verdade, no V século, você teve uma peste em Atenas que muito provavelmente foi malária, que levou uma galera lá. Enfim, então essa questão de você se deslocar para países que você não conhece, para regiões que você não conhece, ela tem mais contras do que prós, se você para pensar. E a questão das doenças é uma delas, né? A febre amarela ela foi aqui um problema até meados ali do começo do século XX. Não tinha vacina, não tinha tratamento eficaz, do que a gente está passando hoje, né? Doença nova é essa mesmo. Leva um bom tempo para você conseguir um remédio que seja realmente eficaz. Você consegue um tapa-buraco aí que não deu muito certo, só para inglês ver, mas um remédio certo mesmo só com muita pesquisa. É porque as doenças evoluem. Não é assim tão fácil. Mas, mesmo com a febre amarela, mesmo com a malária, mesmo com a perseguição, o evangelho foi pregado. Isso aí a gente não pode negar. E continua sendo. Graças a Deus. Isso aí. Bem, a gente falou aqui um pouquinho dos missionários presbiterianos, falamos aqui também um pouquinho sobre as investidas, né, dos missionários dos missionários wesleyanos, e como que foi essa chegada dos batistas aqui no Brasil. Os primeiros casais aí talvez seria Ana e William? Não exatamente.
primeiro casal missionário. Foram 2 casais, na verdade, mas que chegaram, mas não necessariamente vai começar com eles. Esse assunto, só para deixar claro, ele me é muito caro porque eu sou batista, então acho que eu tenho por obrigação conhecer essa história de qual é salteado. Mas o que vai ocorrer? Não, o movimento batista ele não vai começar necessariamente lá com o ministério desses 4 missionários, esses 2 casais. O trabalho Zacarias e Kate, né? O trabalho batista no Brasil ele vai começar com um missionário chamado Thomas Owen. Se eu não me engano, salvo engano, aí por volta de 1880 e pouco ou 90 e pouco, no finalzinho do século XIX mesmo. Não fugir a data agora exata. Ele ficaria por volta de uns 6 meses no Brasil. Ele foi missionário na Nigéria, o Bowen. Ele teve contato com a língua iorubá e aproveitou no Brasil para evangelizar os escravos, os negros, por assim dizer. Porque ele já conhecia a língua e podia evangelizar no idioma original, foi ótimo, idioma nativo da maioria daquele pessoal. A maioria era escravo já nascido no Brasil e falava português, mas ainda mantinham alguma ligação com as suas raízes africanas. Então, Bowen aproveitou para até pregar o evangelho em iorubá. Então, isso até facilitou a aceitação por parte daquele pessoal. Só que ele, como eu disse, ele não vai ficar muito no Brasil, até por conta de saúde, por conta de algumas perseguições por parte de católicos. Então, o Bowen ele vai ficar no Brasil, se não me engano, ali por volta de 8 meses, alguma coisa assim. E vai ficar até 1860, aproximadamente. E somente uns 20 anos depois, na década de 80, que você vai ter a chegada de novos batistas no Brasil, enviados para cá pela Junta de Richmond, na Virgínia, que vai estar se recuperando depois de um bom tempo de cisões, divisões, algumas por conta da guerra, inclusive. Então, em 1881, vão chegar esses 4 primeiros missionários batistas aí, depois de um longo tempo, para implantar o Ministério Batista de forma definitiva no Brasil. Só para a gente citar aqui o nome deles, são 2 casais, né? O primeiro é William Buck Bailey e sua esposa Annie Luther Bailey, e Zachary Clay Taylor e Catherine Stevens Crawford Taylor, sua esposa. Então, esses 2 casais aí, esses 2 casais, os Bailey e os Taylor, vão ser os responsáveis pela fixação da Igreja Batista no Brasil. Então, é o mesmo caso da Igreja Presbiteriana. Eu havia mencionado que houve missionários presbiterianos antes do Aspel Simonton, mas que não fundaram ou deram continuidade à denominação presbiteriana aqui. A mesma coisa aqui. Você teve o trabalho do Bowen, você teve o trabalho de alguns outros batistas que passaram, mas a criação de uma congregação, de uma comunidade batista, só após 1881, com esses 4 irmãos que vieram para cá. Primeiramente, vão ter uma comunidade formada, uma comunidade batista formada na Bahia, em 1882, e depois isso vai vir para o Rio de Janeiro e se espalhar depois pelo restante do Brasil. E a denominação batista ela vai crescer um ritmo quase tão grande aí quanto os presbiterianos e os metodistas. Vamos dizer que os batistas estão no 3º lugar no pódio de crescimento aí, ou no 2º, né? Porque eu acredito que os presbiterianos dividem o 1º lugar com os metodistas, mas enfim, só aí alguns comentários. Então vai ser isso, basicamente vai seguir a mesma linha de desenvolvimento dos presbiterianos, vai ter a mesma desenvoltura, vai ser uma denominação que vai crescer bastante também. E também, só para a gente fazer aqui, já que pegamos aquela brincadeira com os metodistas, a Igreja Batista, estamos falando da Igreja Batista tradicional, não da Igreja Batista renovada, diga-se de passagem, que também é bem pentecostal. Então, são coisas distintas, só para a gente fazer a diferenciação. Mas, de forma geral, é isso. Bem, nós já estamos chegando ao final desse 2º episódio da nossa série História da Igreja em Terras Tupiniquins. Mas antes da gente encerrar, para a gente fazer uma síntese aqui de tudo que a gente falou, né, Rafael? A gente falou aqui primeiro sobre essa chegada, né, de Dom João no Brasil
e essa abertura dos postos, né, que facilitou de certo modo aí a vinda dos protestantes ao Brasil. Nós falamos aqui também um pouco sobre essa colonização alemã, que também trouxeram ali imigrantes alemães que também ajudaram nesse trabalho missionário aqui ao Brasil. Falamos também sobre os presbiterianos, falamos também sobre os metodistas e falamos por fim aqui sobre os batistas, né? Isso. A gente vê aí como eu havia dito, quando houve uma progressão, quando houve a demora, mas também quando os primeiros protestantes começaram a vieram de uma forma um atrás do outro. A gente teve aqueles hiatos, né, alguns momentâneos, mas mesmo com esses missionários de passagem, mesmo com aquelas sondagens, você ainda tinha o evangelho sendo pregado, você tinha o terreno sendo preparado, vamos dizer assim. Então, um começou, o outro terminou. Então, essas denominações elas não se fixaram aqui em cima de um monte de areia. Já havia um terreno já aterrado, os fundamentos já haviam sido lançados. Então, isso facilitou muito. A gente não pode desmerecer, por exemplo, aquelas tentativas metodistas que aparentemente foram infrutíferas. Será que foram mesmo? Será que isso não facilitou até para o Simon e os outros que chegaram logo depois? Então, o próprio trabalho dos luteranos, apesar de não ter sido muito frutífero, será que não abriu margem para alguma coisa? Ainda que fosse no imaginário pessoal de cada um, agora temos uma nova religião. O que é isso? A gente cresceu conhecendo somente o catolicismo, enfim. Então, a gente não pode desmerecer o trabalho desse, desde que não tenha dado frutos aparentes. Aqui, só fazendo uma aplicação tão teológica, comete esse erro, às vezes, de achar que evangelismo é algo muito imediatista, né? A gente tem que pregar o evangelho e todo mundo tem que se converter, igual falar em Pentecostes, 3.000 se convertendo pela pregação de Pedro. Me permito aqui citar o reverendo diz que na época de Pedro você pregava um sermão e 3.000 se convertiam. Hoje você prega 3.000 sermões para um se converter, às vezes nem isso. Enfim, então esse tipo de coisa acontece. A gente tem que estar preparado. Jesus vai falar do evangelho, o cara vai chorar, vai se emocionar, mas depois ele vai voltar para a vida pecaminosa dele, porque não depende de você, depende de Deus, do Espírito Santo. Enfim, então eu creio que a gente tem que valorizar também o trabalho desses irmãos, mesmo que ele tenha sido infrutífero no momento, né? Mas posteriormente até que facilitou a chegada aí e o fortalecimento, né? Lançou as bases para essas grandes denominações que vão estar surgindo aí, não mais com uma ênfase maior para presbiteriano, metodista, batista, que foram aquelas que tiveram uma maior proeminência, vamos dizer assim, maior crescimento no primeiro momento. É isso aí. Irmão Rafael, quero agradecer a sua participação no episódio de hoje. Muito obrigado aí pelas suas palavras, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Nada, João, eu que agradeço, estamos aí sempre precisos. Vem dizendo que esse tema é muito importante, ele tem a ver com o conhecimento da nossa própria identidade, nossa história, e que Deus te abençoe aí teologicamente, Deus seja conosco em todos os trabalhos que nós realizarmos aí, e para a glória dele e para o crescimento da sua igreja. Deus seja conosco e continue nos abençoando. Amém. E eu quero agradecer a você também que nos ouviu até o final deste episódio. Obrigado aí pela participação de todos vocês e nós nos vemos aqui, nós nos encontramos num próximo episódio. Deus abençoe vocês e até mais.